Olá, hoje vamos conversar com a fisioterapeuta uroginecológica Luana Otto. Ela vai esclarecer várias dúvidas que você possa ter sobre uma área bem delicada do seu corpo. Venha comigo. Hoje vamos conversar com a fisioterapeuta Luana. Oi Luana, tudo bem? Oi Tânia, tudo bem? A Luana, apesar de novinha, né, é uma fisioterapeuta já com bastante experiência e vai conversar com a gente sobre uroginecologia hoje. É uma das suas especialidades, é isso? Isso mesmo, uma das minhas especialidades. Qual que é a outra especialidade tua? Em fisioterapia respiratória. Fisioterapia. Tão bonitinha, com essa carinha de criança e duas especialidades. O que o fisioterapeuta faz na uroginecologia? O que é o trabalho do fisioterapeuta? Na realidade é a prevenção e o tratamento das patologias que envolvem toda a pelve, né? Da musculatura pelviana, que é mais a musculatura, né, de baixo, da vagina, né, que a gente faz a prevenção e o tratamento dessas patologias. Tratamento, então, para melhorar essa musculatura, tanto também, você falou da região da vagina, mas também da região anal. Sim, também. Todo também. O fortalecimento de músculo ali? Do músculo, isso. Engloba todos os músculos da região pélvica. E é tratamento para menino e para menina, feminino, ambos, masculino? Masculino e feminino. Porque existe uma certa papo no ar, né, que isso é só para mulher. Não é não. Daqui a pouco você vai explicar melhor isso pra gente? Sim. Uhum. Ah, então tá bom. As patologias mais comumente encontradas aí, que você ouve no dia a dia? Primeiro, o carro-chefe é a incontinência urinária, né? Tanto masculina quanto feminina. Aí a gente tem prolapsos da vagina, onde tem de bexiga, prolapso de reto. Isso também é a esterilização da bexiga, esterilização da vagina ali. Ah, então esse prolapso quer dizer sair para fora? Sai para fora. A bexiga, que falam que é a bexiga caída, né? Então é isso quando ela sai para fora do orifício da vagina mesmo. Nossa. Aí também pode ser do reto, né? E isso tudo por falta de sustentação do músculo? Falta de fortalecimento do músculo. O músculo está muito fraco, ele não sustenta. Nossa, isso ele fica flácido e daí ele A gestante tem muito problema com isso? Muito, porque na realidade o que acontece? A gente já tem esse músculo mais fraco, porque a gente não fortalece, como ir na academia, né? Fazer no bíceps, no braço, então não faz esse fortalecimento. Então já tem fraco ele. Aí a gestante ganha quilos, né? 9, 10, 11 quilos. O que acontece? Mais peso nessa região. Se a gente fica em pé, essa região é que sustenta, né? Então ela vai enfraquecendo mais e tem mais propensidade para ter a incontinência urinária. Por isso que tem algumas gestantes que no final da gestação, às vezes já no meio da gestação, dá um espirro, pode perder urina. Isso, uma tosse, um riso, pode perder urina. É incontinência urinária de esforço que a gente fala. E isso tem jeito de tratar depois que ganhar o nenê? Sim, 95% dos casos a gente consegue tratar essa incontinência urinária. Essa incontinência urinária, ela pode se prolongar depois do parto, assim mesmo que a paciente faça tratamento, que daí tenha que exigir alguma cirurgia, alguma coisa assim? Pode acontecer? A gente consegue resolver só com o exercício 95%, é difícil, é mais raro. Mais raro. Então, essa história da gestante passar esse sufoco todo, se ela tivesse feito um preparo, uma prevenção, né, uma contração, um fortalecimento desse músculo, ela não teria mais tarde. Seria, por exemplo, com o próprio fisioterapeuta? Com o próprio fisioterapeuta. Faria toda essa manutenção, esse fortalecimento, é isso? Sim. Nossa, que interessante, né? Vocês aí que estão grávidas, comecinho da gestação, a partir de que mês a mãe pode começar a fazer? Pode começar até antes, né, de estar gestante. Ah, tá. Boa. Isso. A gente começa sempre, assim, já tem... Mas ela estando grávida, não tem aquela história dos 3 meses? Não, pode estar começando a fazer. O que a gente faz, não interfere. A gente só muda um pouquinho o tratamento de uma para outra. Ah, então, você que está grávida, está querendo ter um parto legal, procura um profissional da fisioterapia, uroginecológico, que vai te ajudar aí a fortalecer para que você não tenha problemas mais tarde, não é isso? Isso. Coisa boa, né, de a gente saber. E esse tratamento que você está falando pra gente, ele é como? Como é que é? Tem que fazer exercício, tem aparelho, como é que funciona isso? Primeiro é exercício, né, de cinesioterapia, que é fortalecimento mesmo com o exercício, né? O fortalecimento e o relaxamento. A gente tem que
aprender a contrair e a relaxar essa musculatura. Aí a gente também tem com alguns equipamentos, né, com sondas vaginais, e para o homem a gente faz a sonda anal, né, introduz essa sonda e ela tem eletroestimulação. A eletroestimulação, ela vai fazer a contração e o relaxamento pela máquina, então não é a paciente, é a máquina que vai fazer essa contração e o relaxamento, para ela aprender a ter essa contração. Esse tratamento, assim, você diz que é o exercício, a cinesioterapia, é mais exercício de contrair a musculatura, é isso? Se eu estou entendendo? Isso, contrai a musculatura e relaxa. Aí a gente tem alguns objetos que a gente pode estar utilizando junto. Cones vaginais, né, que são alguns pezinhos que a gente coloca intravaginal e faz alguns exercícios como andar. A gente pode começar a subir escadas para começar a fortalecer. Agachamento também pode estar fazendo. Com o peso. Peso o que é? Uma bolinha? É um caninho, como se fosse um triângulozinho que a gente encontra em sexy shop mesmo. São 5 dentro de uma caixinha, onde cada um tem um peso diferente. Ele vai aumentando o peso. Conforme vai evoluindo a necessidade. tua contração. Isso. Está fortalecendo, você coloca o outro e fortalece um pouco mais. A gente falou de gestante, mas a gente sabe muito que pessoa idosa também tem problema de incontinência, né? Muito, muito. E é muito comum isso aí, você vê no dia a dia? É comum a incontinência urinária já nos idosos é bem comum. E tem um pouco de tabu ainda nisso das pacientes virem até nós, né, procurar para fazer isso. Por quê? Porque às vezes a gente tem que introduzir algumas sondas, né? Ou às vezes a gente faz outros artefatos para a gente estar conseguindo fazer uma contração daquela região. Você está falando que existe um preconceito, até mesmo talvez por falta de informação. De informação, né? Isso. Então não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Não precisa. Procurar, né, o profissional correto para tratar essa incontinência urinária da pessoa idosa. E é só a mulher não, o senhorzinho também pode ter? Isso, o senhor também pode ter. Também, como eu fiz um curso, né, internacional, o meu professor francês, ele falou que a maioria dos homens procuram a clínica dele. Lá na França? Lá na França. Tá vendo? Aqui no Brasil não é bem assim. A gente sabe que tem esse preconceito, né? E lá eles procuram muito, por quê? Porque lá eles têm bastante o câncer de próstata. Então eles retiram a próstata. Quando eles retiram, às vezes pinça o canalzinho onde sai a urina e faz essa incontinência urinária. E eles têm que fazer, porque isso fica muito ruim para eles utilizarem absorventes, fraldas para saírem de casa por causa dessa incontinência. É isso que você está abordando, é interessante de explicar para os telespectadores, falando desse uso de fralda geriátrica, né, fralda para idoso, ou até um absorvente. Isso pode ser eliminado da vida de alguns pacientes? Com certeza. É muito importante dizer que conseguimos 95% de todos os pacientes com incontinência urinária. Seja novas, porque a gente acha que isso também é um problema mais de idoso e de gestante, não. A gente tem bastante pacientes novas que têm incontinência de esforço, seja mais idosa ou também na gestação. Outro paciente que me vem à cabeça aqui agora é o paciente que sofre alguma lesão neurológica, né? Sim, também fazemos a reabilitação desse paciente. Aquele paciente que tem lesão total tem condições de fazer ou é só parcial essa Parcial é melhor, eu tenho um resultado melhor, mas o total a gente também consegue um resultado. Parcial e total é a lesão, né? Da coluna ali, né? Isso, da medula. Se tiver parcial tem mais chance de reabilitar. Sim, é isso? Isso. Interessante. Aqui a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, gente, então a gente tem umas curiosidades, né? Então tem algumas doenças que são comuns na vida da mulher. O que é então essa história de vaginismo? Vaginismo é quando a mulher sente dor na relação sexual, ela não consegue uma penetração. Ela não consegue, ela sente muita dor e isso acaba ela afastando do marido, né? Então ela tem, o que que é? Uma contração exagerada do músculo da vagina. Então ela não deixa ser penetrado. E isso, com a reeducação, pode voltar à normalidade. Com certeza. Então, de repente, às vezes você está com um problema na vida do casal por conta de uma coisa mal resolvida, né? Então, vale a pena você também se informar, né? Com certeza. E resolver um problema que, às vezes, é simples de resolver.
E além de problemas que a gente fala, tem a parte sexual, né? Que a gente também trabalha com isso. Claro, Né? Para aumentar o libido, também são exercícios de contração, relaxamento é a base deles. Você tem que saber contrair, também contrair e relaxar a musculatura. Eu quero dizer que a vida sexual do casal melhora, muda. Olha aí, gente, muda. Olha a chance de você salvar teu casamento. Pensa nessa, né? Pode ser isso, não é, Luana? Pode sim. Porque a gente ouve falar de pessoas que acabam se separando por uma vida sexual não muito ativa, né? Então, a dica é importante, hein, gente? Luana, esses objetos que são utilizados são todos descartáveis? Sim, é uso próprio, né? É o uso de cada paciente. Ou a paciente compra para ela, ou a gente esteriliza algumas sondas, esterilizáveis. E essa sonda é aquela sonda fininha assim, de plástico que se diz? Ou é outra? De metal. De metal. Isso, sonda que é utilizada no consultório. No consultório. Esse cone que eu falei, que são os cones vaginais que a gente encontra em sex shop, e também o educador, é de cada paciente, né? Ela compra e pode estar utilizando. Também não vai utilizar contra o paciente, né? É complicado isso, né? Estranho. A reação dos pacientes ao tratamento logo no início é complicado para você, essa abordagem para explicar? Como é que é a reação dos homens ao tratamento? Na realidade, Tânia, os homens eles já vêm com esse problema que eles querem resolver. Então é mais fácil. A gente explica de primeira, assim, eles não gostam muito da ideia. Mas como o problema deles fala mais alto e a gente fala que vai resolver, eles concordam com o tratamento. Você fala dos meninos, dos homens procurarem o tratamento. Eles procuram também por disfunção sexual, por disfunção erétil, isso é comum também? Também é comum. Ejaculação precoce também. Então, olha aí, sempre as meninas que são faladas, os meninos também têm problema, tem que lembrar disso, né? E que tem tratamento para isso. Tem tratamento. Tanto para ejaculação precoce como para disfunção erétil. Isso, para os dois. Para os dois. Poxa, que coisa boa, hein? A periodicidade dessas sessões aí, como é que é? Você faz uma vez, faz um bom tempo, como é que funciona? Depende de cada caso, né? Depende se é uma incontinência urinária, exemplo. A gente fala que o acompanhamento com o fisioterapeuta deve ser pelo menos 3 meses, né? 2 vezes por semana, de 30 minutos a sessão. É mais ou menos isso que é o protocolo que a gente faz. Aí a gente explica esses exercícios para ela fazer em casa. Então não tem essa assim de, não, só faz em casa. Faz no consultório? Não, faz no consultório, porque ela só vai ter o cone, acesso, né, ao cone e ao educador, e ela não vai ter acesso também à eletroestimulação. Então ela tem que vir ao consultório, a gente ensina os exercícios e ela pode fazer em casa. Essa eletroestimulação dói? Não dói, não. Porque normalmente a gente fala assim, fui no fisioterapeuta, me deu choque. Choquinho. Né? E não é choque, não, né? Vamos ver. É para despertar a musculatura dela mesmo, para ela, porque ela não sabe, às vezes ela nem imagina que na vagina dela tem uma musculatura. E lá tem músculo, então a gente tem que fortalecer isso. Então a gente desperta, a gente ensina ela que tem essa musculatura e que ela tem que usar essa musculatura. E essa musculatura, ela é tão importante tanto para a vida sexual feminina como para a hora do parto, não é isso? Com certeza. Porque qual que é a função aí desse períneo, né, na hora do parto? É ajudar Isso, na expulsão do feto. Para estar bem na hora da expulsão, né? Tá vendo? Isso, e também para voltar ao normal após esse parto normal, né? Ele volta mais rápido. Tem muito mito, né, com relação ao parto normal, com relação a ficar flácido, pós-parto. Se você tiver um períneo, né, uma musculatura legal, forte, não vai ter isso. Não vai ter nenhum problema, não vai. Então a gente tem que cuidar, moçada. Prestem atenção nisso. Os pacientes, então, não ficam tão constrangidos, mas a gente vai dar um tempo aqui agora, sem constrangimento algum, porque nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos agora a conversar com a Luana, fisioterapeuta. Por sinal, a Luana, fisioterapeuta hoje em dia, foi minha aluna também, porque eu sou fisioterapeuta e professora, além de apresentadora, né? E a Luana foi nossa acadêmica, né? Então, como eu já falei em outros programas, é orgulho pra gente, né, trazer o profissional hoje em dia aqui
para o programa contar a sua atividade, né, no dia a dia profissional, né? Isso deixa a gente bastante feliz. Voltando ao assunto da uroginecologia, tem idade para tratar, Luana? Não, não tem idade para tratar. Você pode começar o tratamento com esse fortalecimento quando você achar necessário, né? Ou para prevenção mesmo. Essa prevenção, a criança pode ter algum sintoma, alguma doença, alguma coisa assim que leve até o fisioterapeuta uroginecológico? Tem. A gente também trata crianças. A gente fala que é uma patologia enurese o nome, que é o quê? Ela faz xixi na cama ainda com 8 anos de idade, 7 anos, 10 anos e isso é patológico. A partir de 5 anos de idade, se a criança faz xixi na cama, quando está dormindo, é patológico. Então até os 5 é normal? É normal. É normal. Ela pode fazer eventualmente, né? A partir dos 5 é patológico. Olha aí, quem não fez xixi na cama até chegando à sua adolescência, às vezes tem problema, né? Sim. Não é só por medo? Não, medo não do bicho-papão, alguma coisa não. assim? Não. Pode ser uma incontinência mesmo. Pode ser, pode ser um negócio sério. A gente tá brincando, gente, porque muitas vezes você lembra das suas histórias de infância, né? E no fim, talvez você poderia ter até um problema e não sabia, né? Que bom saber que então criança também tem como tratar. Sim. Né? Falando em tratamento, vamos continuar nessa de tratamento agora. Temos assim uma gama assim de vários tipos de paciente, não é isso? Sim. Tipos de paciente. Então, gestante, nós já comentamos um pouquinho sobre gestante, mas me interessa muito porque também é um público que nos assiste bastante, né? São as futuras mamães aí. Esses exercícios, eles, como você falou, né? Antes da gestação e no pós-parto, né? Porque normalmente a mulher gosta de voltar com o corpinho que tinha antes. Como é que funciona isso? É muito importante isso, Tânia, porque o que acontece? A mulher que não faz uma prevenção disso para o parto, o que acontece? Ela tem a gestação, né? Aí ela faz o parto e depois que ela tem o filho dela, ela quer voltar para a academia correndo, né? Quer emagrecer tudo. Quer ficar com o corpinho que tinha antes, né? Então o que acontece? Ela vai para a academia, faz musculação, ela faz pilates, ela faz vários exercícios, só que ninguém fala para ela que o maior, né, que ela tem que fazer o exercício que é para pelve. Para os músculos pelvianos mesmo. Para segurar e sustentar. Porque se ela não faz esse exercício, ela pode ter incontinência urinária, porque ela está fazendo exercícios errados. Ela já teve o parto, ela já enfraqueceu essa musculatura. Aí ela vai para uma academia, levantar peso ou fazer um abdominal errado, sem contrair essa musculatura, ela está fazendo com que essa musculatura fique mais flácida. E isso vai gerar uma incontinência urinária no futuro. E até um prolapso pode acontecer também. Pode também, acontecer num prolapso. Puxa vida. Falando aí dessa gestante, dessa mãe de primeira viagem principalmente, gente, foram 9 meses gestando, né? Foram 9 meses esticando tudo. Pesando, né? Aquele peso, a criança, líquido amniótico e tudo mais. Então não é de uma hora para outra que vai voltar tudo ao normal, não é isso? Não. Leva o quê? 1 ano para esse corpo feminino voltar às suas formas, né? Isso. Então, tanto peso quanto o equilíbrio, flexibilidade, força. Então não adianta se estressar, devagar e fazendo as coisas de forma correta, né? Isso. E você estava falando de fazer força, daí eu fiquei pensando aqui, fazer força. E como é que fica as esportistas aí? Tem até em Olimpíada, a gente vê, né? Levantadora de peso. Faz força. Isso pode dar problema também? Sim, pode dar. Se elas não tiverem com essa musculatura bem fortalecida, a maioria dessas atletas, elas têm incontinência urinária. Levantamento de peso, corrida, que tem muito impacto no chão. Corrida também? Corrida também. Então não adianta você estar todo malhado, todo fortão e não ter um períneo fraco. Olha não aí. adianta. Gente, presta atenção, olha que coisa séria. Né? De repente você malha e esquece de fortalecer a musculatura de períneo, né? Esquece e às vezes nem sabe que existe. Então a gente é legal esse programa para estar falando para todo mundo que existe essa musculatura e todo mundo tem que fortalecer também. Para ter uma saúde legal, né? Outra curiosidade aqui que surge assim conforme a gente vai conversando, vai batendo papo, se esses exercícios, eles podem ser feitos em casa, assim, sem problema, ou é melhor
E primeiro no físio, ele orienta, daí faz em casa. Ele pode ser feito em casa, tem até livros que podem ser comprados para estar fazendo esses exercícios, mas a gente orienta pelo menos ir no fisioterapeuta para conversar, para ele ver, porque a gente tem que avaliar o grau de força que tem, qual exercício é passado, qual que a gente vai fazer, depende de cada paciente. Então não adianta você pegar às vezes um livro e fazer a mesma coisa, só que para o teu períneo aquilo lá não serve, tem que ser outros exercícios. Tem tudo a ver também o tamanho da pessoa, sim, né? Quanto que esse músculo tá forte ou não. Ou né? fraco, a gente tem que avaliar, tem que fazer uma avaliação. Tem que ir no profissional. Outra curiosidade também, quando a gente falou de musculatura fraca, falamos da vida sexual, sempre surge a curiosidade com relação à atividade de sexo anal. Né? Se isso é problema, se isso não é problema, isso aí dá problema de prolapso retal se houver sexo anal? Não. Isso é tabu. Isso é tabu. Isso é um mito, né? Se os parceiros, ambos, eles aceitam e gostam, não tem problema nenhum. Não tem nada a ver com a musculatura, tudo bem, tá ali, tem a ver, mas o ato em si não vai causar problema. Não vai. Desde que seja consensual. Isso. Então, isso é uma coisa que é boa de desmistificar, né? Desmitifica, né? Por conta dessa falta de informação, muitas vezes, que as pessoas têm, né, Luana? Não sei se isso vem muito no dia a dia de vocês, isso, esse tipo de questionamento? De questionamento, muita pergunta sobre isso mesmo. É uma coisa que deve ser bem explicada aí para vocês não terem receio, né? E saberem que se você tem dúvidas, vai ter um profissional especializado para poder te explicar sobre a situação. Isso. E te orientar se houver necessidade também, né? Isso. Mas sempre, né, consensual, como a gente está falando aqui. O casal, seja hétero ou homossexual, aí cada um tem a sua escolha, não se julga isso aqui, de forma alguma. Voltando para os exercícios. Eu posso fazer exercício constantemente? Ah, tá, eu já fiz o tratamento, acabou a minha incontinência urinária. Daí eu posso continuar fazendo sempre esses exercícios? Pode estar fazendo. É igual malhar o bíceps e malhar o períneo também. É uma musculatura igual, a gente sempre tem que pensar. Outra coisa interessante falar é que quando você aprende a fazer esse exercício, não deve fazer esse exercício muito tempo em casa. Por que 30 minutos que a gente fala, né, daquele tempo? Porque esse tempo é um tempo bom pro teu períneo fazer esse fortalecimento. Se passa disso, teu períneo é uma musculatura normal, igual a qualquer outra. Ele pode fadigar também. Cansa também. Cansa. E esses 30 minutos, ele pode ser diário ou... Diário. Todo santo dia? Todo dia. Você estava falando que também vai despertar uma certa curiosidade no nosso público aí, com relação à libido. Melhora a libido feminina e masculina? E masculina. Mas me explique aí como é que isso funciona. Melhorando o quê? Que a menina vai ter mais orgasmo, é isso seria? A menina consegue chegar ao orgasmo antes e ela acha também onde é o ponto G dela. Opa, isso é importante também, né? Bem importante. E para os meninos, já que a gente sabe que pênis não tem músculo, né? Não. Então o períneo dele vai sustentar alguma coisa? Como é que funciona aí? Na realidade, é mais isso voltado para a mulher, né? Porque o que acontece? Se o períneo dela tiver mais fortalecido, é mais fechadinho e vai dar mais prazer ao homem. Ah, então os dois saem ganhando. Os dois saem ganhando. Tá vendo, gente? Coisas do dia a dia que são importantes você saber, né? Tem que trabalhar bem essa musculatura para os dois terem, né, uma vida sexual legal. Isso. Então aí que melhora a tal da libido, é isso? Isso. Olha, que interessante. Vamos fazer em casa, moçada. Vamos lá procurar a professora Luana, professora também, né? Então vamos lá procurar a fisioterapeuta para estar com o períneo em dia, para todo mundo ficar feliz, né? Isso é importante. A gente brinca, faz essa descontração, mas isso é muito sério, né? E sexo é um assunto sério, né? Sexo é vida também. Então vamos banalizar, né? A gente brinca um pouco, mas o assunto é bem sério. Essas patologias que você está falando pra gente e tal, vaginismo, prolapso de bexiga, prolapso retal, alguma doença venérea pode causar esse tipo de desconforto, puxando a ter problemas ginecológicos mais sérios, ou não tem nada a ver? Como é que... Não tem nada a ver. Não, né? Na realidade, é mais mesmo a fraqueza que vai levar a essas patologias. No caso do vaginismo, não. É a contração exagerada.
Contração. Por isso que a gente fala que tem que saber contrair e tem que saber relaxar. Tem que saber relaxar, é lógico, né? Cirurgia. Se fizer intervenção cirúrgica, pode dar problema. Pode dar problema. Na realidade, nessa parte de incontinência urinária, a gente tem a primeira opção de tratamento para todos os médicos, né? Na incontinência urinária é a fisioterapia. Puxa. Então, ele é o primeiro tratamento. Opção tratamento número 1. Aí depois vem a cirurgia. A gente tem que fazer essa reeducação, tentar antes com a fisioterapia, evitar um tratamento cirúrgico e daí, para se não resolver, pode ir fazer a cirurgia. Eu tô vendo, já que a gente está falando de tratamento aqui, eu tô vendo que você trouxe um aparelho, a gente vai pedir para nosso contra-regra aí, trazer um aparelho pra gente, para você mostrar aí o que é esse aparelhinho e como é que funciona. Isso. Obrigada, querido. Esse aparelhinho, o nome dele é educador, né? Por que educador? Porque ele vai te educar a você conseguir fazer a contração e relaxamento. Vai ser um feedback para você mesma, para a paciente. Então, essa parte aqui, ela é introduzida na vagina, né? Quando a pessoa fizer a contração, os músculos dela puxam para dentro. Quando ela puxar para dentro, essa hastezinha, ela vai para frente. Então, na realidade, isso aqui vai estar interno, na vagina, né? E quando ela fizer a contração, a haste vai para frente. Relaxamento. Olha que interessante, mostrando que está contraindo. Está contraindo, despertando aquela musculatura dela. E isso é o aparelho só intravaginal? Intravaginal. Já para alguma coisa da região anal, não é parecido com isso? Não é parecido, esse é só para vagina. Certo. E o desconforto, existe algum desconforto em fazer? Nenhum. Nenhum? Nenhum. A gente sempre fala para as pacientes, né, quando elas compram o educador ou um cone vaginal, lubrificar bem e também introduzir de leve, né, não introduzir muito rápido. Não tem desconforto nenhum e ela vai aprender a contração e relaxamento da musculatura dela. Já o cone vaginal, ele é parecido com só essa parte aqui, certo. Porém ele tem um fiozinho, tá? Ele tem peso. A gente também introduz na vagina e esse fiozinho fica para baixo, como se fosse um OB. O fiozinho para baixo. Certo. Aí você também faz todos os exercícios com ele introduzido. E depois disso retira e... Faz a higiene dele, sabão e água normal e guarda. Porque é só da pessoa, o aparelhinho, né? Uso então, individual. gente, isso é bem interessante para você saber o que vai ser feito, né? Não ficar, por isso que a gente sempre pede para trazer um material, se possível, né? E esse aí é o material que ela pôde trazer para mostrar para a gente. Mas existe um tempo, vida útil disso aí, desse aparelho. Algum tempo, descarta e compra um novo. É isso? Não, na realidade é porque o que o aparelho ele não vai estragar, né? Porque ele é como se fosse um plástico. Então você fazendo a higienização dele direitinho, ele não vai tem durar tempo, um bom tempo. Vai durar. Luana, dentro da área de físio-uroginecológica, existe alguma coisa que não se deve fazer? Existe. Antes, o que era falado para fazer a contração e o fortalecimento desse períneo era falado para você ir no banheiro, a hora que estiver fazendo xixi, você cortar o xixi. Que é que você vai estar fazendo a contração desse períneo. Hoje não é utilizado, por quê? Porque quando você corta o teu xixi, a urina, ela pode dar infecção urinária. Então não é mais feito dessa forma e é feito exercício com cinesioterapia. Então esse exercício não se faz mais? Não se faz mais. Caiu por terra. Isso, antes eram falado, né, para paciente estar fazendo em casa, cortando o xixi várias vezes, isso não é mais utilizado. Então, ficamos por aqui hoje, foram muitas dúvidas esclarecidas. Se você tiver mais dúvidas aí, quem sabe, manda dicas pra gente que a gente vai esclarecer. Um grande abraço, até mais.